Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a nossa análise é sobre um tema que, governa silenciosamente a nossa vida: os hábitos. É verdade. A nossa fonte é um resumo bem detalhado do livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E a missão aqui é bem clara, né? Tentar descobrir por que a gente faz o que faz e, mais importante, se a gente tem algum controle sobre isso. É uma jornada e tanto. A gente vai do interior do cérebro humano até as estratégias de grandes empresas e o motor de movimentos sociais que mudaram a história. E tudo isso com base num mecanismo que é surpreendentemente simples. Exato. E para a gente entender esse mecanismo, a gente começa com uma história que parece até ficção científica. É o caso de Eugene Pauly. Um homem que, de certa forma, perdeu a capacidade de criar memórias, mas a vida dele passou a ser totalmente governada por hábitos. É uma coisa fascinante. é uma história que abriu muitas portas para a neurociência. Em 1993, o Eugene contraiu uma encefalite viral que, destruiu parte do cérebro dele. E o resultado foi: Uma amnésia profunda. Ele não sabia que dia era, não reconhecia os próprios filhos de um minuto para o outro. Ele podia, almoçar 3 vezes seguidas porque esquecia que já tinha comido. nossa, parece um pesadelo. Uma vida sem a âncora da memória. Totalmente. Mas o curioso é que, no meio desse caos todo, a esposa dele começou a notar uns padrões. Aham. Mesmo sem se lembrar do layout da casa, ele conseguia ir até a cozinha ou ao banheiro, sozinho. Como isso é possível se ele não conseguia reter nenhuma informação nova? E aí está o ponto central. Os pesquisadores, como um chamado Larry Squire, eles descobriram que, embora a parte do cérebro do Eugene responsável pela memória estivesse destruída, Certo. uma outra área mais primitiva, mais profunda, chamada gânglios basais, estava intacta. E é ali que os hábitos vivem. Exatamente. Eles perceberam que o cérebro do Eugene ainda conseguia criar rotinas automáticas, seguindo um ciclo de 3 passos que independe totalmente da consciência. O famoso ciclo do hábito. Isso. O sinal, a rotina e a recompensa. Se a gente pensar no nosso dia a dia, o som do despertador de manhã é o sinal. Perfeito. A rotina é levantar, ir ao banheiro, escovar os dentes, quase sem pensar. E a recompensa pode ser aquela sensação de frescor na boca ou, para muitos, o primeiro gole de café. Exatamente. Esse ciclo é um mecanismo de economia de energia do cérebro. Em vez de deliberar sobre cada pequena ação, ele cria um atalho, um script. E no caso do Eugene? O sinal podia ser uma leve sensação de tédio, a rotina era dar uma volta pelo corredor e a recompensa era, de repente, encontrar a cozinha. Ele não sabia por que estava fazendo aquilo, mas o ciclo neurológico guiava ele. É a prova de que os hábitos são mais fortes que a memória consciente. Muito mais fortes. Certo, então o cérebro é quase preguiçoso, né? Ele cria esses atalhos e se apega a eles. Sim, é uma questão de eficiência. Isso é ótimo para coisas boas, como escovar os dentes, mas parece uma armadilha para os maus hábitos. Se o ciclo é tão poderoso, a gente está condenado a repetir ele para sempre. Bom, a princípio parece que sim, mas falta um ingrediente secreto que cimenta esse ciclo, que o torna quase inquebrável. E não é só a repetição. Não é só repetição. É um elemento que a gente não esperaria. O desejo. Ou, para ser mais preciso, a antecipação da recompensa. O desejo. Isso me lembra a história da pasta de dente Pepsodente, que a fonte detalha. Clássica. No início do século XX, quase ninguém nos Estados Unidos escovava os dentes. Era um hábito que, não existia. E um publicitário genial, Claude Hopkins, teve a missão de mudar isso. E ele aplicou o ciclo perfeitamente. O sinal que ele escolheu foi a película que a gente sente nos dentes. Era algo universal. Certo. A rotina, claro, era usar a Pepsodente. E a recompensa era ter dentes bonitos, um sorriso mais branco. E funcionou, mas não foi só por isso que o hábito explodiu. Exato. A verdadeira genialidade do Hopkins foi adicionar ingredientes na pasta, como ácido cítrico, óleo de menta, que não faziam quase nada pela limpeza. Não, achei que era isso. Não, mas eles criavam uma sensação de formigamento e frescor na boca. E as pessoas começaram a desejar essa sensação. Ah, entendi. A falta dela se tornou o sinal de que precisavam escovar os dentes.
Neurologicamente, estudos com macacos mostram exatamente isso. O que exatamente? A atividade cerebral ligada ao prazer dispara não quando a recompensa chega, mas quando o sinal aparece e o cérebro antecipa a recompensa. Esse desejo é a cola. Nossa, faz todo sentido. E o caso do Febreze, o eliminador de odores, é o outro lado da moeda. Perfeito. A lógica parecia perfeita, né? As pessoas têm cheiros ruins em casa, então elas vão querer um produto que os elimine. Por que uma ideia tão óbvia falhou no início? Porque a Procter & Gamble cometeu um erro fundamental. Eles esqueceram do sinal. Como assim? As pessoas se acostumam com os cheiros de suas próprias casas. É um fenômeno chamado habituação olfativa. Se não há sinal, o ciclo do hábito nunca começa. Não tinha um gatilho para usar o Febreze. Então eles tiveram que, sei lá, inventar um desejo. De certa forma, sim, eles mudaram tudo. Em vez de vender Febreze como uma solução para um problema que as pessoas não percebiam, Certo. eles o posicionaram como a recompensa no final de uma rotina já existente, a limpeza. Ah, O sinal passou a ser: terminei de arrumar o quarto, a rotina era borrifar Febreze em tudo e a recompensa. Aquele cheiro agradável, fresco, que sinalizava trabalho concluído. eles associaram o produto a uma sensação de satisfação. E as vendas foram de quase 0 para bilhões. Uau! Entendi. Então não basta ter o ciclo, é preciso que o cérebro anseie pela recompensa. Isso explica muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas nos leva de volta àquela pergunta. Se esse ciclo com desejo é tão forte, como que a gente quebra um hábito ruim, como de roer unhas ou checar o celular a cada 30 segundos? Felizmente a gente não está condenado. E a solução não é lutar de frente contra o ciclo, o que raramente funciona. E o que é, então? É hackear o ciclo por dentro. É o que a fonte chama de a regra de ouro da mudança de hábito. A regra de ouro. A ideia é surpreendentemente simples. Mantenha o mesmo sinal e a mesma recompensa, mas troque a rotina. Manter o sinal e a recompensa, mas mudar o meio do caminho. Parece simples demais? Mas é super poderoso. Pensa num hábito como fumar. O sinal pode ser o fim de uma refeição. A recompensa é uma sensação de relaxamento, uma pausa. Certo. E tentar simplesmente não fumar é uma batalha brutal. Exato, contra o desejo do cérebro. A regra de ouro sugere substituir a rotina do cigarro por outra que entregue uma recompensa similar. Pode ser tomar um café, mascarar um chiclete de nicotina ou fazer 5 minutos de meditação. O sinal e a recompensa são atendidos, mas com uma ação diferente. Isso. A fonte usa o exemplo do Tony Dungy, o técnico que transformou um time perdedor da NFL, os Tampa Bay Buccaneers. Um caso incrível. Ele não ensinou centenas de jogadas novas para eles. Ele se concentrou em mudar os hábitos deles em campo. Exatamente. Dungy percebeu que, sob pressão, os jogadores não têm tempo para pensar. Eles recorrem a hábitos. Então, ele simplificou. E como ele fez isso? Ele os treinou para reconhecer um punhado de sinais. A formação do time adversário, a posição de um jogador e reagir com uma nova rotina, uma jogada pré-definida executada sem pensar. O sinal era o mesmo. A recompensa, que era avançar no campo, era a mesma. Mas a rotina era agora uma reação automática e mais eficiente. Ele transformou o time numa máquina de hábitos vencedores. E os alcoólicos anônimos, o AA, parecem seguir a mesma lógica. Perfeitamente. O AA primeiro ajuda a pessoa a identificar os sinais que a levam a beber. Estresse, solidão, ansiedade. E também a recompensa, né? Sim, e reconhecer a recompensa que o álcool oferece. Alívio, socialização, escape. A nova rotina que o AA oferece é um sistema de apoio. Ir a uma reunião, ligar para um padrinho. E essa nova rotina entrega uma recompensa muito parecida. Muito parecida. Alívio através da conversa, socialização com o grupo. Eles não apagam o desejo, eles o redirecionam. Mas a fonte menciona um ingrediente extra que parece crucial, especialmente no caso do AA, a crença. Sim, esse é o componente que torna a mudança duradoura. Para que uma nova rotina se sobreponha a uma antiga, especialmente um vício, a pessoa precisa acreditar que a mudança é possível. E essa crença é imensamente fortalecida quando acontece em grupo. Sem dúvida.
Ver outras pessoas que conseguiram compartilhar experiências, isso cria uma convicção coletiva, seja num time de futebol que começa a acreditar que pode vencer, ou num grupo de apoio, a comunidade solidifica um novo hábito. Certo. Então chegamos aos hábitos-chave. A fonte traz um exemplo que, à primeira vista, parece completamente absurdo. O do Paul Neal. Exato. Um novo CEO de uma empresa gigante como a Alcoa, na frente de investidores de Wall Street, e a primeira coisa que ele diz é que vai focar em segurança no trabalho. Sim. Eu imagino a sala ficando em silêncio. Como isso pode ser a chave para o sucesso? Foi exatamente o que aconteceu em 1987. Paul Neal assumiu a Alcoa e, na primeira reunião com investidores, não falou de lucros, de margens, nada disso. Só de segurança. Ele disse: "Quero que a Alcoa seja a empresa mais segura dos Estados Unidos. Nossa meta é 0 acidente de trabalho." As pessoas acharam que ele era um idealista maluco e correram para vender as ações. Uma aposta muito arriscada. Como exatamente a obsessão por 0 acidentes se traduziu em mais dinheiro? Porque para atingir 0 acidentes numa indústria perigosa como a do alumínio, a comunicação precisava ser perfeita. Ah, O Neal estabeleceu uma regra. Qualquer acidente tinha que ser reportado a ele pelo presidente da unidade em 24 horas, com um plano para garantir que nunca mais acontecesse. isso muda tudo. De repente, um operário no chão de fábrica tinha que se sentir seguro para parar uma linha de produção inteira e falar com um vice-presidente sobre um problema. E isso tinha que acontecer em horas, não em semanas. Ah, entendi. A segurança não era o fim, era o meio. Exato. Essa eficiência radical que nasceu da necessidade de segurança acabou otimizando a produção inteira. Faz sentido. Processos ruins que causavam acidentes também eram processos que desperdiçavam matéria-prima e tempo. Ao consertar a segurança, eles consertaram a empresa. E os lucros? Os lucros da Alcoa atingiram níveis recordes sob a liderança dele. A segurança foi o que a fonte chama de hábito-chave, um hábito que, ao ser mudado, desencadeia uma cascata de outras mudanças positivas. E a gente vê isso em menor escala, né? A fonte diz que fazer exercícios regularmente é um hábito-chave. Sim, clássico. Quem começa a se exercitar muitas vezes passa a comer melhor, a ser mais produtivo no trabalho, a usar menos o cartão de crédito, uma coisa vai puxando a outra. São as pequenas vitórias. Começar com um hábito-chave cria um senso de autoeficácia que se espalha. O nadador Michael Phelps é outro exemplo. A rotina dele antes da prova. Sim, aquela rotina pré-competição, desde o aquecimento até a visualização mental da prova perfeita, era um hábito-chave que eliminava a ansiedade e colocava o cérebro dele no modo de performance máxima. Essa ideia de hábito se espalhando me leva à próxima parte, que é como tudo isso sai da esfera individual e entra na sociedade. E aqui é a história de como a varejista Target descobre que uma cliente está grávida, às vezes antes da própria família dela. É um pouco assustadora. É um exemplo perfeito de como a análise de dados e a psicologia dos hábitos se encontram. Um estatístico da Target, Andrew Paul, recebeu uma missão: identificar clientes grávidas o mais cedo possível. E por quê? Porque ter um filho é um dos maiores disruptores de hábitos na vida de uma pessoa. De repente, ela precisa comprar fraldas, lenços umedecidos, berço. E se a Target for a primeira a oferecer, captura a lealdade por anos? Exatamente. E como eles fizeram isso? Não é como se as pessoas cadastrassem "estou grávida" no site. Não, claro que não. Paul e sua equipe analisaram o histórico de compras de mulheres que se inscreveram no registro de bebês da loja. Eles encontraram padrões. Que tipo de padrões? Por exemplo, por volta do segundo trimestre, muitas mulheres começam a comprar loções sem cheiro e suplementos como magnésio e cálcio. Ao cruzar dezenas desses padrões, eles criaram um índice de previsão de gravidez assustadoramente preciso. O que nos leva a um dilema. Se a Target começa a mandar cupons de desconto para berços para uma adolescente e o pai dela vê a correspondência antes de saber da gravidez? Pode ser um desastre. Exatamente. E qual foi a solução? A solução que eles encontraram foi genial e sutil. Eles perceberam que o marketing direcionado só assusta quando parece óbvio demais. Então eles camuflaram. Isso.
Eles começaram a camuflar as ofertas. No meio dos cupons para fraldas e mamadeiras, eles colocavam um anúncio aleatório de um cortador de grama ou um desconto para taças de vinho. Para parecer uma coincidência. Exatamente. Ao vestir o novo hábito de compra de bebê com anúncios familiares e aleatórios, a oferta parecia menos uma invasão de privacidade e mais uma feliz coincidência. Nossa, eles usaram a nossa familiaridade com o aleatório para nos tornar mais receptivos à manipulação. É, bem por aí. E essa mesma lógica de hábitos coletivos, mas num contexto totalmente diferente, aparece no boicote aos ônibus de Montgomery, com a Rosa Parks. Sim, o que parece um ato espontâneo de uma única pessoa foi, na verdade, a culminação de hábitos sociais muito fortes. O movimento não explodiu do nada. Começou com os amigos, né? Começou com o que os sociólogos chamam de laços fortes. Os amigos próximos de Rosa Parks. Ela era uma pessoa muito respeitada e conectada em dezenas de grupos. Seus amigos foram os primeiros a aderir ao boicote por lealdade a ela. Mas isso não sustenta um movimento de uma cidade inteira por mais de um ano? Não, de jeito nenhum. Para crescer, o movimento precisou dos laços fracos, as conexões mais distantes dentro da comunidade. A pressão social. A pressão social. Entre vizinhos, membros da mesma igreja, se todo mundo está fazendo, eu também devo fazer. E para se sustentar. Aí precisou de líderes como Martin Luther King Jr., que deram ao movimento novos hábitos, uma nova identidade coletiva baseada na não-violência, reuniões semanais nas igrejas que se tornaram rotina. Eles transformaram um protesto num hábito comunitário. Exato. Então, o que a gente tira de tudo isso? Parece que do nosso cérebro até a forma como a sociedade se move, somos criaturas de hábitos guiadas por esse ciclo de sinal, rotina e recompensa. A grande conclusão, eu acho, é que, embora esses ciclos muitas vezes operem sem a nossa permissão, o simples ato de entendê-los nos dá poder sobre eles. Certo. A fonte cita o filósofo William James, que disse algo como: no momento em que você se torna consciente de um hábito, você se torna responsável por ele. A escolha deixa de ser automática e passa a ser deliberada. Exato. Deixamos de ser apenas passageiros dos nossos próprios comportamentos. E isso nos deixa com uma reflexão final, então. Vimos como empresas como a Target usam nossos dados e a psicologia dos hábitos de formas incrivelmente sofisticadas. À medida que a tecnologia fica cada vez melhor em prever o nosso próximo passo, qual é a linha que separa a personalização útil da manipulação sutil? Onde termina um hábito que a gente escolhe e começa um que foi desenhado para nós?